Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Ahead Pass, diretamente dos nossos estúdios aqui do Ahead Coworking. Mais uma edição do nosso podcast com mais 2 participantes hoje do nosso programa Ahead Pass. Lembrando que o Ahead Pass é o nosso programa de relacionamento aqui no Ahead Coworking, que tem o propósito de conectar, promover e potencializar pessoas, ideias e negócios. Eu sou o Moisés Tavares, estou junto com a minha parceira Thaís Duarte. Deixar no vácuo, deixa no vácuo, no high five aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, parceira. Bem-vindo, querido. Bom, quero dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Vanusa Borges e o Bruno Belo Munhoz, que vão contar um pouquinho da trajetória profissional, pessoal deles, né? Porque a gente gosta também de entender, conhecer um pouquinho as origens de vocês. Então, para a gente começar, é justamente essa pergunta, né? Quem são? De onde vêm? São naturais daqui ou vieram para Apucarana por conta de mudanças na vida pessoal, profissional? Conta um pouquinho aí da história de vocês. Vou começar com a Vanusa. Ladies first. Bem-vinda. Abra o seu coração para todos. Pode deixar. Como que é? Um livro aberto, minha vida. Isso. Livro aberto. Obrigada, gente, pelo convite, né? É um momento, assim, bem especial estar aqui no Ahead novamente. Ainda mais compartilhando esse lado profissional, também pessoal. Eu sou de Apucarana, desde que nasci, né? Nessa cidade alta, bonita. A minha trajetória, acho que focar na trajetória profissional, né? Acho que começou, na verdade, com vocês lá na Facnopar, né? Como professores. E olha só hoje, né? Como essa vida é tão curta, né? E ela se cruza em tantos momentos, né? Só que a gente, eu acho que aquela coisa assim, às vezes a gente tem que se reapresentar, né? Então, na faculdade era minha professora, meu professor, colega. E hoje a gente está aqui como parceiros, né? Num outro momento. E eu acho isso muito válido. E principalmente essa ideia do Ahead que trouxe para Apucarana, que a gente não precisa competir o tempo inteiro. A gente pode colaborar e que tem espaço para todo mundo. E nessa minha curta, né, trajetória profissional, que tem quase 15 anos... Não é nada curta, não. Já tem uma bela de uma bagagem. Já tem uma folha corrida boa aí. Um pouquinho. A maior parte do tempo foi realmente dentro da redação do Jornal Tribuna, né? E lá eu tive uma experiência muito gostosa, que foi, assim, de passar por todas as editorias, né? E isso acrescenta muito, não só como profissional, mas como ser humano, porque você, em cada entrevista, você tem a oportunidade de conhecer mais um pouco o outro, de se colocar no lugar do outro. E isso eu trago comigo até hoje, tanto no meu trabalho de assessoria de imprensa, quanto na produção de conteúdo para rede social. Porque eu acredito que a comunicação, ela é isso, ela tem que tocar o outro, ela tem que realmente conectar, né? E a gente se conecta com histórias, por isso que eu gosto sempre de colocar pessoas quando eu faço algum projeto de comunicação. Eu me lembro bem, foi conforme você foi falando, eu fui lembrando de alguns momentos profissionais, né? Que eu pude interagir com a Vanusa enquanto ela trabalhava no jornal, e a gente sentia essa diferença nas matérias que eram produzidas por ela, porque tinha esse calor de uma vivência humana ali. Então, até quando você produziu, acho que você foi editora-chefe, né, da revista de saúde, por exemplo, que foi uma área que eu sempre trabalhei, e quando a gente colocava um anunciante, mesmo sendo um anunciante e tal, ela sempre dizia, tem que ter uma história. Né? Onde que estão os pacientes, onde que estão as pessoas que foram atendidas, cadê a história por trás disso, porque fazer o anúncio pelo anúncio, a gente não tem esse impacto, que é o que você justamente colocou. A comunicação, ela tem que fazer sentido para que o outro possa sentir. Exatamente. Então, a Vanusa realmente, ela consegue isso com muita maestria, viu, nos seus textos. Com certeza. Obrigada. E eu sempre procurei isso mesmo, né? Até também tem a minha pós, que é em História. E aí eu fui estudar a memória. E como que a gente se liga e a gente lembra das coisas do passado quando ela tocou o nosso coração, tocou a nossa memória. Às vezes a gente não lembra. O que aconteceu em 1985? Sei lá. Mas foi o ano que eu me casei, sabe? Foi o ano que meu filho nasceu. Uhum. Então, esses acontecimentos, eles nos conectam realmente. Então, eu tento transmitir isso quando eu vou produzir algum conteúdo, algum material. Muito legal. 25 de janeiro de 1985, nascia Moisés Tavares. Viu? Pra mim é muito importante também essa data. Lá. Muito bem. Bruno, quem é você? De onde veio? Então, pra onde vai? Se apresente. Pra onde vai é uma pergunta que eu ainda tô tentando descobrir. Acho que tá vindo pra Apucarana, né? Exato, tem exato. Mas essa isso probabilidade. Isso é spoiler, então calma. Vamos começar do começo. Isso. Sou nascido em Arapongas, cidade vizinha aqui, nascido e criado, até hoje não sei o nome das ruas.
Mas Mas algum não, pássaro, né? certamente algum pássaro. Com certeza, com toda certeza. Inclusive, me surpreendo com a variedade que existe. Porque às vezes eu chego nos bairros novos e só Né? Deus sabe que tipo de pássaro é aquele. Às vezes nem o Google sabe. Mas o Eu Gabriel coloco- Surek, do estúdio do Redcast, Ah, com é certeza verdade. sabe. Pode ajudar. Fotógrafo de passarinho deve ter. Olha só. Mas nascido e criado lá, sempre tive duas paixões, posso dizer assim, na minha vida, que sempre foram comportamento humano e o outro foi solução de problemas. Comecei com psicologia, acabei fazendo 1 ano de psicologia. Durante esse 1 ano de psicologia, tive uma oportunidade para trabalhar com marketing digital. Acabei saindo da faculdade e acabou dando certo essa oportunidade com marketing digital. Trabalhei de 2018 até o começo desse ano, até 2022 mais ou menos, em alguns projetos diferentes, sendo uma eu presa, basicamente. Opa, conhecemos. Exato. Conhecemos bem. Trabalhava com um especialista e mais uma pessoa para atender cerca de 400, 500 alunos que a gente tinha na época. Fizemos alguns lançamentos, foram lançamentos muito bem sucedidos, alguns não tanto, muita experiência, mas acabou que nós chegamos num ponto onde não era mais sustentável continuar como uma pequena empresa, a gente precisava crescer, e aí foi o ponto onde a gente se dividiu, o especialista não queria, e a gente falou, não, tudo bem. Aí a gente finalizou a parceria, acabei tentando alguns outros projetos que também não foram muito pra frente, e foi nesse ponto onde eu falei, tá, eu acho que talvez eu esteja pegando um pouco demais dessa torta aqui, eu preciso segmentar um pouco mais. Falar, tá, então eu vou pegar uma dessas coisas e eu vou puxar pro meu lado. Foi nesse momento onde eu peguei a outra paixão que eu tinha, que era a solução de problemas. E daí eu fui pro lado da programação. Atualmente eu estou me especializando no lado da programação, já acabei fazendo alguns projetos, inclusive com a Thaís. Exato. E tô buscando exatamente não sair muito desse caminho, porque eu gosto muito do marketing, eu gosto muito de solucionar problemas nessa área que tem um cantinho no meu coração ainda. Então tô trabalhando atualmente com solução de problemas para produtos digitais. Tá, então deixa eu pegar justamente esse gancho pra gente entender melhor o que vocês fazem. Né? Porque a gente gosta de lembrar bem aqui que quando a gente trabalha como autônomo, nos nossos casos todos aqui, nós, na verdade, representamos uma marca. Né? Eu sempre uso o Você S.A., porque realmente a gente é uma marca, a gente é uma empresa que tem produtos, serviços, que é um negócio. Então, eu quero entender isso. Né? Como que vocês se definem hoje enquanto empresa, enquanto marca? O que vocês vendem? Exatamente. Quando fosse perguntar assim, qual é a sua ou qual é o seu? Que a gente escreveu aqui, né? Objetivamente, qual é a sua marca, o seu produto, o seu serviço, objetivamente, Bruno e Vanusa. O que você vende hoje, então? Hoje... Segue a linha aí, né? Que você já estava costurando. Exato. Vou colocar assim, soluções em programação para produtos digitais. Então, isso vai desde landing pages, desde páginas para anúncio, para site, para qualquer coisa que você está fazendo. Se você precisa de uma página, eu faço. E soluções mais específicas, nichadas, como, por exemplo, pequenas automações, prototipação de MVP. É uma coisa que eu, por causa da experiência com o marketing, eu tenho bastante experiência. Então, principalmente essas soluções para quem está começando na área digital e quer validar um produto, talvez, começar com um produto, criar alguma coisa que vai crescer a partir dali. Então, deixa eu tentar traduzir algumas coisas aqui, né? Que tem umas partes que precisa da tecla SAP. Exato. Vamos pensar assim, eu sou uma professora que tem um curso online e eu quero vender esse curso online. Né? Quando você fala, então, essa landing page, né? Explica para o pessoal assim... O pessoal, né? Eu adoro falar, explica pro pessoal, né? Mas para quem tá consumindo podcast, é interessante entender isso, né? Às vezes landing page faz parte do vocabulário de algumas pessoas e outros estão falando, é um site? Como né? MVP, como prototipar, Isso, como vários exato. outros termos que você também colocou. Então vamos lá, sim. São soluções. Então vamos seguir desse exemplo. A Thaís é uma professora que tem um curso, que tem um comunica de propósito e quer vender. E aí você vai fazer uma landing page. Para que isso serve? Basicamente é uma página de vendas. Então é tipo assim, a pessoa precisa te conhecer, você tem um curso.
Onde você vai explicar o que é esse curso? Onde você vai colocar todas as informações? Você pode fazer, por exemplo, um vídeo apresentando? Pode. Mas qual é o lugar que você vai juntar concentrar essas informações? Exatamente. É a landing page, é essa página de vendas. É a página onde vai ter todas as informações do seu curso, tudo que você precisa como cliente para entender o que é o produto dessa pessoa e todas as opções de compra. Ótimo. Que é o que faz diferenciar de um produto, um serviço colocado na internet ou no Instagram, no Facebook, numa rede social, esperando que Deus ajude e que, né, os likes se transformem em vendas. Exatamente. Esse é o diferencial. E não só isso, eu junto daí com a minha experiência em marketing para colocar alguns pontos chaves, que é tipo assim... Gatilhos. Exato. Não só gatilhos, mas às vezes coisas que eu já passei pela experiência de tipo, tá, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Tem coisas que são visualmente legais. Tem muitas vezes em que, por exemplo, você chega com um projeto e é o seu projeto do coração. Você quer fazer aquilo da forma como você imaginou, como você visualizou aquela ideia. Mas às vezes aquela não é a melhor forma para colocar aquilo no papel, para mostrar aquilo para um cliente. Então eu auxilio também nessa parte de como isso pode ser demonstrado melhor para um cliente final. Ótimo. Vai dando aquela lapidada, né? Exatamente. E aí, Vanusa, qual é a sua? Qual é a minha? O meu Você S.A., né, ele se transformou já em algum tempo no Vanusa Borges Comunicação. E tem 2 linhas principais de trabalho, que é a produção de conteúdo para redes sociais para profissionais e também assessoria de imprensa. E são 2 paixões. Na verdade, a comunicação é a minha paixão, né? Então, tem esses 2 produtos que eu consigo trabalhar nesse momento. E a produção de conteúdo, claro que eu gosto sempre de estar colocando ali essa questão de histórias, trazer depoimentos e fazer uma produção de conteúdo personalizada, porque eu acredito que se não for personalizada, se não for pensada, não funciona. E para isso tem que ter muito focada também no posicionamento profissional da pessoa que eu atendo, de acordo com as necessidades da audiência dela, para realmente funcionar. Porque, assim, pegar conteúdo aleatório só para ter like, né? E like a gente sabe que não se transforma em vendas e muito menos em agenda cheia, né? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Realmente, assim, algo muito exclusivo, individualizado para a pessoa que realmente eu vou atender. Não tem como ser multiplicado, né? Replicar. Sim. É algo exclusivo para a pessoa, porque o posicionamento dela, eu acredito que tem que ser único também no mercado, para ela realmente ter um diferencial. Exclusividade, né? Exclusividade. Então, atração pela escassez, produção de conteúdo. Interessante até lembrar de que a Vanusa e o Bruno não trabalham juntos. Não. Né? Nós, Exato. por mais que pareça muito que um complemente muito o serviço, a entrega do outro, por isso que não dá para apenas... a gente ter aventureiros aí quando vai lançar um produto ou um serviço, porque o risco de quase que ser natimorto é muito grande. Se não tiver uma estrutura por trás de qualidade, de produção de conteúdo, de engajamento, de vender no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, existe um risco muito grande de frustrar, né, de frustração. O que eu posso contar por conta de uma experiência própria, né? Moisés acompanhou todo o processo de meu primeiro lançamento do Comunica de Propósito, quando um grupo de pessoas que, na verdade, só estava replicando modelos, né? Tentou trabalhar e a gente sentiu que não ia ter resultado, porque estavam replicando modelos. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas como assim tem que fazer isso? É a minha experiência, a minha vida, não conta nada, né? Não vai acrescentar em nada? Não, mas é porque o livro fala que tem que fazer assim, né? O livro, nem o livro, né? O cursinho do fulano fala que tem que fazer assim. Então, a gente sente muito, muito essa questão mesmo, dessa personalização que vocês trazem para o trabalho digital, né? Eu quero fazer uma colocação que eu vejo, assim, essa questão das fórmulas, né? Quando Fórmula, fala exato. em conteúdo, todo mundo que... todo mundo não, perdão. Algumas pessoas, né, que se colocam como especialistas em marketing falam assim, você tem que gravar 15 stories, você tem que fazer tal coisa. Eu falo, gente, isso é estratégia para quem é Instagrammer. Para quem, sabe, é influenciador digital. Se eu gravar 15 stories por dia, eu não faço o que eu tenho que fazer. Se um médico for gravar 15 stories por dia para movimentar o story dele, o Instagram dele, ele não vai atender paciente. Então, assim, as pessoas confundem a presença digital com estratégia com o influenciador digital. As pessoas não têm que ser influenciadoras digitais. Sabe, às vezes o que ele precisa é ter realmente um perfil coerente, com conteúdo, com credibilidade, mas não ser influenciador.
Porque senão ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir colocar em prática o que ele faz de melhor. Então, Concordo. essa é a minha, Perfeito. entre Tem que aspas, ter. minha briga, sabe? Quando eu Uhum. vejo esses gurus falando, você Uhum. tem que gravar 15, 20, 28 stories. Eu falo, pô, eu não vou gravar 28 stories. Nunca na vida. Porque assim, se eu fizer isso, eu vou me transformar numa blogueirinha e não vou fazer o que eu tenho que fazer. Uhum. Legal. Sim. E tem mais um ponto que eu acho interessante nisso, que não é todo mundo que consegue gravar 15 stories com a mesma qualidade. Uhum. Sim. Então é tipo assim, às vezes você vai pegar uma pessoa que, cara, em 5 stories, um dia, ela consegue entregar um conteúdo sensacional. No outro dia ela não vai conseguir entregar. Exato. Uhum. E daí no outro dia ela consegue entregar de novo. É porque E ela tá não tem tudo bem. novidade, né? Você tem que ter novidade pra você Exato. gerar conteúdo, senão fica sem graça, fica repetitivo. E pra que isso? É sempre um desafio, né? Entre, né, o lifestyle com geração de conteúdo Exato. e esperar que todo mundo curta aquilo que você acha ou Uhum. espera, ou sonha que curtam, né? Desde o café que você faz, desde a cortina que você abre no seu quarto, qual foi a brincadeira que você fez com o seu pet hoje, ou quantas pessoas você atendeu. Então, acho que achar esse equilíbrio entre o não ser invasivo, mas também não ser o sumido, né? Aquele aventureiro, aquele nômade, é um desafio. Por isso, a necessidade dos profissionais, né? E é duro quando a gente tem no meio de tudo aí bots e tem algoritmos que mudam todos os dias. Sim. Então, além de a gente tentar entender como funciona a cabeça do outro, tem que tentar entender como que o computador vai amanhecer naquele dia, Exato. né? E o que ele vai entender. Bom, no meio disso também, existe desafios, né? E essa próxima questão é essa, né? Onde e quando o calo aperta? Vanusa, na tua atuação, hoje, qual que é o maior, os maiores, ou quais são os desafios? Onde que o calo aperta na hora de realmente vender o teu serviço, ou vender o seu produto, ou convencer, ou conseguir realmente mostrar que também é uma prioridade essa entrega que você faz? O que eu vejo bastante, sabe, Moisés, hoje em dia, são aventureiros realmente. Qualquer um se acha especialista em marketing, em comunicação. E não é. A pessoa compra um curso e fala, não, mas isso aqui, olha, você tem que fazer isso. Você tem que gravar X vídeos Nutelas, tanto raiz. E, gente, não funciona dessa forma. É isso que eu vejo hoje como um grande desafio no mercado. Pessoas que se dizem especialistas sem estudar a comunicação, sem entender realmente de marketing, mas principalmente de comunicação, sem entender do ser humano, sem olhar para a audiência daquela pessoa. O que aquele público precisa? O que aquele profissional precisa? Como ele quer ser visto? Como ele quer ser lembrado? Não tem uma fórmula pronta. Claro que existem estratégias de comunicação, mas não é algo que eu tenho que aplicar na íntegra para todo mundo. Ele precisa ser pensado e ser olhado. Então, eu vejo que o grande desafio hoje em dia são, assim, entre aspas, picaretas que tem na área da comunicação, que se colocam ali como especialistas, prometem mundos e fundos, e chega, passa um mês, passa 2, passa 3, a pessoa se vê escravizada para manter aquela rede social lá com 15, 20 stories por dia, com conteúdo todo dia, 3 vezes ao dia, de repente, e aquilo acaba sendo sufocante para ela e ela desiste. E além de desistir, que gera uma frustração muito grande, não traz resultado. Então a pessoa fica muito chateada. E aí quando você vai conversar com ela, ela fala, mas eu não quero mais falar de rede social. Sabe, eu tô Pega cansada. ranço. Eu tô cansada, eu tô Porque o esgotada. resultado não veio no tempo que ela queria, então ela acha Exato. que ela tá com o saco cheio daquilo. Mas se tivesse vindo o resultado, ela estaria apaixonada pela rede social. E às vezes não só no tempo que ela queria, mas no tempo que foi prometido pra ela, né? Exato. Porque eles também têm umas promessas que... Não Sim. dá, sabe, promete como se você fosse ganhar na Mas- Mega Sena. Não vai, gente. É uma crise, né? Parece que de ansiedade, com imediatismo, com um monte de coisa envolvida, de que, como assim? Fulano deu certo rapidamente e o meu ainda não. E como jogador de futebol, né? Qual é o sonho de ser Aham, jogador de futebol? sim. Um monte de garoto tem esse sonho, treina, vai para muitos clubes, mas quem realmente são os milionários do futebol, né? Então, assim, claro que tem os exemplos de sucesso, e eu acredito que tem espaço para todo mundo ter sucesso, mas é uma série, é um conjunto de ações que você tem que tomar. E a rede social faz parte, mas ela não é exclusiva. Não adianta o que eu vejo muitos profissionais faz ali, tipo, tem um conteúdo super legal, mas você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde. Então, assim, por que você produz conteúdo para gerar, para conseguir alcançar as pessoas se você não consegue dar esse retorno? Na hora que você vai falar com o profissional, ele não entrega o que ele promete. Então, essa quebra
Poxa, é decepcionante. As pessoas querem a audiência, mas não querem Entregar. entregar. Não né? tem um atendimento, não tem um lado humano. Então, assim, gera uma quebra que depois você não vai conseguir conquistar aquela pessoa de novo tão cedo. E eu acho que tem gente que nunca ouviu falar em teoria da comunicação, né? Não, a Vanusa estava falando de uma teoria da comunicação que fala de projeção e de identificação, porque o que a rede social faz? Ela gera uma projeção, então ela projeta uma imagem de você que é editável, que você faz do jeito que você quiser. Na hora que o cliente vem ter efetivamente o contato, vai gerar ou não a identificação ali. Né? Então, a gente, às vezes, percebe essa quebra, né, de imagem e identidade, porque você fala, velho, cadê aquilo tudo que eu tava vendo? Nossa, verdade. E uma né? prova grande disso, né, metaforicamente falando, são os filtros, por exemplo, na rede Meu social, Deus. né, no Instagram. Exato. Por que a necessidade de tantos filtros, né, para talvez mudar a nossa imagem mesmo, sendo que talvez aquilo que você tá vendendo depois na prática, na real mesmo, não é aquilo. Então, os filtros, isso que eu falo, metaforicamente, né? Sim, mas são... De fato, acho que são tantos filtros que a gente vai colocando, não só a imagem, mas outros filtros todos, cria uma barreira tão grande quando você vai realmente conhecer quem é fundo lá. Não, por fora a bela viola, né? Mas é importante a gente entender isso do posicionamento de vocês, né? A gente diz o seguinte, eu tenho que botar fé naquilo que eu tô fazendo, né? E entender o que eu tô entregando, justamente para poder vender isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou começar perguntando aqui pro Bruno, né? Você fez uma escolha. Dentro de um leque aí de opções de trabalho dentro do marketing digital, você optou, e eu acho muito sábia, essa escolha, né? Porque quem entrega tudo, entrega quase nada. Exato. Mas você fez essa escolha, né? E a gente queria entender um pouco mais isso. Então, assim, por que você, né, acredita tanto nessa atuação, né? Por que optou por essa atuação? E até se você tiver alguns exemplos de, olha, eu já consegui ter essa entrega, né? Isso aqui foi legal, isso aqui eu vi que funcionou, isso aqui vi que não funcionou, porque é importante isso também, né? Mas... por que botar fé nessa atuação do Bruno hoje? Considerando os calos todos, onde eles apertam, os desafios todos. Então, exato. O ponto foi assim, chegou um momento onde eu já fazia isso que eu faço atualmente. Mas é exatamente esse ponto. É tipo... como eu fazia tudo, eu não fazia nada direito. Então é assim, chegou um ponto onde eu tava fazendo uma live de lançamento, enquanto a live estava acontecendo, eu tava cuidando da live, cuidando dos slides, cuidando do especialista, da iluminação, da câmera. Ao mesmo tempo eu estava respondendo o e-mail das pessoas que não conseguiram entrar no evento fechado, vendo se tava tudo certo com a live, e daí volta e vai pra uma e vai pra outra. Enquanto isso tinha outra pessoa que tava só respondendo o e-mail, e daí fechou a live, no instante que fechou a live, virar para responder e-mail de suporte. E tipo, um trabalho que era extremamente desgastante num ponto que era assim. A gente trabalhava normalmente num lançamento por cerca de 2 a 3 meses. E depois a gente tirava uma semana fora porque a gente não aguentava mais olhar aquilo. E tipo assim... a gente sempre terminava falando, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Por quê? Porque não tinha mais mão para entregar aquilo. Entendeu? Então, tipo, eram pequenas coisas que eu sempre gostei de fazer. A verdade é que dentro de todo o trabalho, essas eram as coisas que eu mais gostava de fazer. Era, tipo, a prototipagem. Era, tipo, tinha que fazer uma solução pequena ali pra resolver tal coisa. Eu ia lá, eu fazia, eu aprendia a mexer com 500 ferramentas pra fazer aquilo funcionar. E a programação sempre esteve envolvida nisso. Então, tipo, eu sempre fui a pessoa que fazia as páginas. Eu sempre fui a pessoa que fazia e-mail. Eu sempre fui a pessoa que fazia inscrição, que gerenciava tudo desde o primeiro ponto, desde a primeira comunicação, os anúncios, até o fechamento e o suporte pós-venda. Então, eu simplesmente peguei isso e eu falei, tá, qual é a parte que eu mais gosto de fazer? E a parte que eu acho que eu vou conseguir entregar com maior qualidade. E não só isso, é uma coisa que eu não vejo tanto ser entregue. Como a Vanusa estava falando, hoje em dia tem muita gente falando sobre essa parte de comunicação, tanto gente boa quanto gente principalmente ruim. Foi uma categoria que cresceu de uma forma muito grande e por causa disso ela acabou caindo em mãos de pessoas que não estão profissionalizadas, vamos colocar dessa forma, para entregar esse serviço. Aventureiros mesmo. Exatamente. Pessoas que estão ali replicando uma fórmula que já foi de uma pessoa para outra, para outra, para outra. E
é um telefone sem fio. A verdade é que já não é mais a primeira coisa. E a primeira coisa já não funciona, porque é um mercado que mexe muito, que muda muito. E outra coisa, deixa eu só te fazer um outro paralelo. Uhum. Essa, vamos falar especificamente de fórmula de lançamento. Essa primeira fórmula é americana. Uhum. Então, assim, já houve uma tentativa de adaptação para o mercado brasileiro Uhum. sem considerar algumas questões culturais. Sim. Então, já começa por aí, né? Quando a gente foi estudar, e a Vanusa, a gente foi parceira aí numa incursão para a fórmula de lançamento original, né? Não a Tupiniquim, a original. A gente já sacou isso, né? A gente foi olhando algumas coisas e falou, gente, o consumidor brasileiro é diferente. E ainda mais um consumidor, tá certo que na internet você vende pro Brasil todo, mas a gente tem um mercado local aquecido, que é regional aqui, que acaba consumindo também. Né? Então, essa necessidade do pensar localmente falta. Por isso que eles replicam tanto. Tá? Sim. Não, mas eu, por exemplo, vim do Tupiniquim. Eu sou formado em fórmula de lançamento e eu vi exatamente essa transição. Eu comprei o curso em 2017 e eu vi que, tipo, até hoje ainda tem gente que aplica a base do que tava lá atrás. E o que tava lá atrás não funciona mais pro mercado atual. É um mercado que tá muito cansado. Cansado. É tipo, as pessoas não aguentam mais ver anúncio e lançamento com 3 vídeos e 3 lives. As pessoas não aguentam mais. Sim. Então é tipo, o que eu fiz foi, eu peguei a parte mais que eu gostava mais e que eu sabia que podia entregar um melhor produto, mas juntando também com o que eu via que mais faltava para as pessoas. Porque as pessoas sempre, juntando com aquela questão que eu tava falando no começo, a pessoa chega com um projeto, ela fala, cara, eu tenho um curso. E ele é um curso sensacional, ele é um curso revolucionário. E às vezes, não é que não é, mas a forma como você vê aquilo, falta pontos de profissionalismo, de experiência que você não teve. Então, falta, por exemplo, para você validar uma ideia, falta você ir lá, você testar. Você precisa de alguém que teve a experiência de passar por isso, de ir lá e de testar e de fazer um negócio com o formulário do Google para depois montar um site, para depois montar uma estrutura, para depois fazer uma plataforma. Mas as pessoas não têm essa experiência. Então elas já chegam direto falando, tá, eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer um site, eu vou fazer uma plataforma. Eu vou fazer a minha plataforma de cursos. E se ela chegar... Faz isso não, gente. Então, mas o problema é, se ela chegar para uma pessoa específica, para um programador e falar, eu quero isso... ele vai falar que sim, porque ele vai ganhar muito mais fazendo isso. Mas não só ele isso. não tem nada a ver com o negócio, né? Exatamente. Encomendou e entregou. Exatamente. Né? Então é tipo assim, como ele não tem envolvimento e às vezes ele não tem experiência naquela área em específico, ele fala, tá bom, você me pediu isso daqui, eu vou te entregar isso daqui. Hora que você pega aquele negócio gigante na mão, que você tem que gerenciar e tá só no seu colo... E que custa pra manutenção, Custa aí depende de muito. vender. Custa muito. Sim. Aí é a parte onde faz falta esse serviço. Que é, eu chego pra pessoa e eu falo, ó, legal, isso daqui é o seu longo prazo. Vamos estipular o seu médio prazo, vamos estipular o seu curto prazo. Você vai começar com a planilha do Google. Você vai fazer a inscrição com a planilha do Google, vai fazer uma paginazinha, vai fazer um Linktree no Instagram, e é assim que você vai começar. Isso daqui deu certo, a gente passa pro próximo passo, e pro próximo passo. E assim você consegue crescer de uma maneira muito mais sustentável. Perfeito. Mano, e você? Por que você bota fé? Que realmente, né, parece que a teoria da comunicação é tão antiga, uma coisa tão ultrapassada, né? Parece que é uma coisa tão demodê. Por que bota fé? Funciona, né? Os cases aí, né? Eu sei, né, que quem você atende, o que você... eu sei o resultado que dá, né? Por que bota fé? Eu boto fé em mim. É isso aí, tem que pôr mesmo. Não, eu acredito muito no meu trabalho. Por isso que eu não tenho medo de fazer o que eu faço. Sabe, quando eu realmente vou atender uma pessoa, porque eu sei que eu consigo atender. E porque como eu trabalho, eu já vi resultado, né? Por exemplo, assim, para uma pessoa que eu atendo, eu comecei a atender ela, em 3 meses ela falou assim, nossa, a minha agenda lotou, Vanusa. Sabe por que lotou? Porque o conteúdo que nós fizemos para a rede social e o conteúdo que nós fizemos através da assessoria de imprensa, ela conseguiu atingir um público que ela precisava, que era a questão de avaliação neuropsicológica. Então, ela conseguiu fazer com que as pessoas aqui da cidade ficassem sabendo como ela atuava e qual era o diferencial dela no mercado. Então, assim, o Instagram dela não bombou. Não foi tinha 300 pessoas no Instagram, não foi para 5 mil.
para ir para 600 pessoas. Mas 600 que estão dispostas a consumir. Mas são 600 pessoas Qualificadas de um público totalmente quente. E assim, a forma como ela foi apresentada para a imprensa, ela foi colocada como profissional, referência na área de atuação dela. Então, assim, gera muita satisfação quando isso acontece, a pessoa fala, olha, minha agenda está cheia por 3 meses. Eu não conseguia isso antes. Então, o que ela fez de diferente nesse período? A contratação de uma pessoa que trabalha de forma adequada com a rede social. Que, assim, é a rede social aliada, no que é o trabalho que eu faço, com a assessoria de imprensa. Então, deu resultado. Isso realmente fala assim, vale a pena. E não vale a pena só porque a pessoa conseguiu a agenda, mas é porque eu trabalho muito assim, eu consegui levar a informação para quem precisava. Isso. Sabe, aquela pessoa que precisava de um profissional para atender bem a necessidade dela, ela encontrou. Fez a diferença para aquela pessoa. Então, era assim que eu trabalhava também como jornalista na redação. Era levar informação de qualidade, porque quando a pessoa ela tem informação, ela consegue tomar a melhor decisão. É o conhecimento. Perfeito. Isso responde até outro ponto, né? Porque o custo-benefício mesmo, né? Por que colar é sucesso? Porque tá aqui, né? Não é de 300 para 5 mil, para 10 mil. 300 para 500 seguidores, 600, mas que vão consumir com qualidade, tá aí o custo-benefício. O investimento nesse produto, nesse serviço, nessa atuação, trouxe o retorno, o resultado que... Exato. Nem que esperava, né? Que surpreendeu, inclusive. Exatamente. Né? Que surpreende. Porque é bem feito, é pensado para a pessoa, né? E a gente gosta de enaltecer, e até por isso, né? Todas essas plataformas que o Arred tem, que são profissionais locais, né? As pessoas têm a tendência de achar que só vai funcionar se eu contratar alguém de São Paulo... que saiba fazer, ou eu preciso ter... mas quem que faz assessoria de imprensa aqui? Não, parece que é uma coisa tão distante, tem que estar fora, tem que ser de centro maior. Alguém vai fazer. E nós temos aqui em Apucarana, uma massa crítica, a gente tem profissionais aqui que são muito especializados nas áreas deles, né? E o nosso papel, né? Assim como a Vanusa está levando os clientes dela ao público que precisa, nós estamos aqui justamente para isso, para levar os nossos clientes a quem está buscando isso, né? Seja um profissional autônomo da área da saúde, que a Vanusa tem uma atuação muito dirigida nessa área, sabe produzir conteúdo, porque essa é outra coisa, gente, se você é profissional da área da saúde, tenha muito critério na hora de contratar quem vai fazer isso, porque existem uma série de regras, né? Há uma legislação, não é igual vender cosmético, que você pode usar o que você quiser, né? Assim como profissionais da área do direito, que também tem muitas regras para isso. Na política. Exato. Política, que também nós sabemos bem essa atuação, quanto é uma linha tênue entre o que pode e o que não pode, o que deve, o que você pode construir, o que pode destruir. Exato. Né? Da forma como se apresenta, né? Exato, para poder trabalhar nesse sentido, né? Mas vamos pensar assim, então. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa venda dos nossos serviços. Somos bons, fazemos bem feito sim, então vamos vender esse serviço, tá? A hora é agora. Então, a gente já entendeu aí, na verdade, a gente entendeu uma fração da entrega deles, porque existe um portfólio grande aí de serviços envolvidos. Mas vamos pensar nisso, né? Você está agora, Bruno, na frente aqui de um cliente, né? De um potencial cliente que está justamente com aqueles orçamentos, né? Que ele fez lá com um monte de outras pessoas e está questionando aqui, mas por que não... Né? Por que não dá para você fazer metade do preço aqui para mim? Como é que é isso? Por que tem que ser o seu? Por que o outro não vai dar certo? Então, eu queria fazer um paralelo interessante exatamente com o serviço da Vanusa, que é exatamente o mesmo ponto. Eu acho que o custo-benefício está aí na personalização do serviço. Que é onde você vai pegar, da mesma forma que para ela não adianta você chegar e você dar uma conta com, tem 5 milhões de pessoas. São 5 milhões de pessoas que não compram o seu produto. Da mesma forma, eu chegar pra você e falar, eu vou fazer uma plataforma pra você e vai ser sensacional e você vai ter um custo de 5 mil reais por mês e você não está vendendo. É aí que entra o valor desse serviço, o valor dessa experiência que a gente entrega. Que agora eu tô te cobrando esse valor e você vai ter um custo X agora que vai crescer juntamente com o seu negócio. Você não vai pegar uma coisa que vai ser um negócio gigante, que é talvez o que você está pensando na sua cabeça que você precisa. Mas no longo prazo, né? Como Exato, você disse. Exato. É porque a gente tem essa visão. Uma coisa que eu costumo dizer é que a gente tem que chamar o cliente pelo que ele quer e vender o que ele precisa.
Isso é uma coisa que eu sempre tento levar pra mim. É tipo assim, eu entendo que você quer essa plataforma, eu entendo que você quer chegar nesse ponto, mas talvez agora não seja o ponto. Então vamos entender quais são as suas necessidades agora, em que ponto do negócio você tá, qual é a sua realidade financeira para você conseguir investir nisso, para você conseguir manter isso. E daí a gente fala, tá, então isso daqui é o que é real, isso daqui é o que é o nosso alvo. Quais são os passos pra gente chegar lá? Entendeu? E é nesse ponto de você sair do seu ideal e chegar no seu realista que é onde você vai ter a real economia e o real crescimento do seu negócio. Porque às vezes é um dinheiro a mais que você coloca no começo que talvez vai fazer falta lá na frente. Porque você não fez esse dinheiro rodar. Você colocou ele como um gasto. E é um gasto recorrente. Então ele vai estar sempre comendo do seu negócio ao invés de estar fazendo voltar para o seu negócio. Então eu acho que esse é o verdadeiro poder. Legal. Então é isso. Bom, muito bom. Então, quem escutou, quem prestou atenção... Quem não prestou, a gente vai perguntar daqui a pouco pra ele repetir com mais ênfase. Vanusa, você tá aqui na frente. Seu cliente. Olha nos olhos dele, tá ali. Tá ali. Tá ali. Por que contratar Vanusa Borges? Porque vai ter uma entrega diferenciada, com resultado, não só com like e seguidores nas redes sociais. E também não vai se escravizar para produzir um conteúdo sem engajamento com a audiência, com a sua audiência. Eu acredito muito nisso, que a comunicação ela tem que ser personalizada para a pessoa, mas também para quem ela se dirige. Então é por isso, se você quer uma comunicação individualizada, se você quer falar com pessoas, eu estou à disposição. Exato, eu acho que isso é muito legal. Se você quer falar com pessoas. Com pessoas, não com né? robôs, não com números. E uma coisa não que... com métricas de vaidade. Exato, porque o que eu vejo assim, tem muitas pessoas... quantos seguidores? Quantos seguidores? Eu falo, tá bom, a pessoa tem 15, 20 mil seguidores. Aí eu pergunto, quanto desses seguidores você consegue atender? Se fosse na porta do seu consultório hoje, você conseguiria atender? Então, assim, por que você tem essa ânsia de ter 20 mil seguidores e muitas pessoas querem comprar seguidores só para aumentar? Se você não tem a capacidade física de atendimento, se você não vende um produto online, Isso. por que essa gana, sabe? É só para satisfazer o ego? E aí tem pessoas que oferecem, né? A gente que tá ali com o Instagram público, chega um monte de anúncio, né? Chega mensagens falando, quer comprar seguidores? R$ 99,00, tem R$ 39,90. Seguidores verdadeiros e brasileiros. Gente, isso é uma mentira. Se a pessoa quer se enganar, e eu conheço pessoas que compraram, que hoje estava com 1.000, no dia seguinte estava com 18 mil seguidores. De 1 para 6. Você comprou o pacote duplo. Então, e a pessoa continuar sem cliente. Porque não mudou nada para ela. Não, mas fez muito sentido, assim, é como você disse, se você tem um produto online, realmente você vai ter que aumentar muito a tua base, não, né? O topo do funil. Agora, achei muito interessante esse paralelo que a Vanusa fez. Se você é um profissional que atende presencialmente, aqui, hora, né? Seja um psicólogo, um nutricionista, um médico, até um advogado, você não vai dar conta de atender tudo isso. Então, faz muito sentido mesmo. É pura vaidade, é métrica de vaidade. Exato. Às vezes a pessoa tem mais seguidores do que os habitantes da cidade. Do que Apucarana. E você fala assim, gente, pra que isso? Você vai conseguir. Mas e aí ela fala assim, mas meu público não é na cidade de Apucarana. Mas o teu consultório é aqui, caramba. Sabe? Mas eu não quero ser de Apucarana. Mas aí tem uma outra coisa assim. E aí parece que todas as pessoas que trabalham na mesma área que elas são inimigas. Não, porque o fulano trabalha com comunicação também, não quero nem falar com ele. Gente, que bobagem. Imagina se eu vou conseguir atender 130 mil habitantes. Não vou conseguir. Sabe que é interessante essa reflexão? Né? A gente já prestou consultoria de comunicação, de marketing, desenvolvimento de marketing, de marca, posicionamento. E aí é interessante, tem algumas profissões que é muito gostoso de responder assim, com a boca cheia, né? Quando chega, às vezes, ou um profissional da área ou de saúde, ou um personal trainer, ou um nutricionista. Tá, então a sua proposta de marketing, de comunicação é essa. Tá, mas você vai me dar um resultado imediato em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês? O teu aluno de personal vai ter o resultado imediato em 1 semana, 2 semanas de 1 mês? O teu paciente de nutrição... E se ele não fizer o que você pediu? Exato. E falar, mas aí depende do paciente, ele tem que ser regrado e tudo mais.
Prazer, você entendeu tudo, então. É isso. Exatamente. É isso. Então, por as que que duas para algumas pontas. áreas eu entendo, para minha área eu defendo que precisa da outra parte fazer. Aí, com marketing, sempre tem que esperar Marketing que, tem que se já virar que eu tô sozinho. pagando, tem que dar o resultado, né? A comunicação, já que eu tô pagando, tem que dar o resultado do jeito que eu quero, né? E é isso que eu quero fazer uma outra colocação. A terceirização da rede social fala assim: não, é a menina do marketing, é o menino do marketing. Não, a rede social é sua. Então, assim, todo o conteúdo que está lá é seu. Não adianta falar, foi a Vanusa que fez. Não, a gente ouve muito isso. Ah, é a menina do marketing. Não, foi o menino do marketing que fez quando o negócio não fica bom. Mas não é isso. A rede social é sua. E se a rede social é sua, também vai demandar de tempo. Você vai ter que tirar um tempo, você tira, né, Moisés, para gravar os seus conteúdos. Uhum. De repente, você vai fazer isso uma vez, no mesmo uma vez por semana, Uhum. 2 vezes. Mas Mas a é pra rede fazer. social é sua. Então, você tem obrigação com ela. Senão, não vai funcionar. Vai ficar uma comunicação extremamente fria. Sabe que um tempo atrás a gente tirava sarro quando falava do sobrinho, né? O sobrinho do Córeo, né? Eu, mas esse aqui meu sobrinho faz, tá? Por que você vai cobrar isso meu sobrinho faz? E eu acho que hoje a gente tá num momento inverso. Porque muita gente fala assim, nossa, mas ó, fulano de tal faz no Canva. E eu trabalho no Photoshop, eu trabalho nisso aqui. Mas o Canva do cara dá de 10 no teu Photoshop que você Sim. tem lá de última geração. Então, hoje é muito relativo, É né? A relativo. ferramenta que você É utiliza. relativo. Né? O que eu tento defender, né? Eu acho que tem dois movimentos que a gente pode seguir aqui, né? E um deles é o quanto que as pessoas podem e devem buscar autonomia na rede social. A gente discute muito isso. Você tem muito de autodidata, imagino, Com né? toda certeza. Então, assim, o quanto que o Bruno aprendeu buscando, pesquisando e acabou fazendo Errando. disso uma profissão, né? Então, dá para buscar essa autonomia. Agora, dependendo do momento do ciclo de vida profissional que você tá, é uma economia burra. Porque você faz a conta do valor da tua hora, né? Ah, eu tenho aí, sei lá, 15, 20 anos já de... Não, mas eu mesmo faço, eu dou conta. Perde o final de semana fazendo... Sendo que você poderia estar contratando alguém, faz um cálculo aí, né? Tem a economia burra, É. tá? Pitada de orgulho, né? Você precisa estar presente, porque realmente, como a Vanusa falou, a rede social é sua, né? Existe ali uma identificação, pessoas estão se conectando a pessoas, né? E não só uma logomarca ali do teu serviço. Mas que fique como essa reflexão também, né? Dependendo do momento do ciclo de vida profissional, vale a pena seguir pela autonomia, dependendo, vale a pena seguir pela terceirização, né? Mas com autorresponsabilidade. Com certeza. E essa questão também que eu vejo, muitas pessoas, elas, eu quero fazer. E realmente, se ela não tem, de repente, o valor para investir naquele momento, vale a pena fazer. De repente, não vai ficar perfeito, mas tá tudo bem, tá ótimo. É melhor você fazer do que não ter essa presença. Mas, às vezes, a pessoa, ela já tem, né, tipo, esse tempo de experiência, tem cliente, ela abre mão de marcar 2, 3 clientes que ela iria entregar um trabalho com excelência para aquela pessoa para fazer um conteúdo da rede dela. E aí o conteúdo não fica excelente. Não transmite a excelência que ela entrega. Então, assim, será que vale a pena? Será que, tá bom, eu mesmo faço no Canva, eu mesmo faço em qualquer aplicativo. Tá, mas com que qualidade você faz? Como você fica feliz com o resultado? Quanto tempo você levou? Será que, de repente, se você parasse essas 4 horas, no mínimo, você não conseguiria esse valor atendendo as pessoas? Acho que vale a pena fazer essa reflexão. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem, que atualmente o digital é o cartão de visita. Eu falo que é a vitrine de confirmação. Exatamente. Legal. Então é tipo, as pessoas não notam que, por exemplo, antigamente, se você tá fazendo um trabalho profissional, você pagava um designer para fazer um cartão de visita e você entregava esse cartão com todo orgulho, porque ficava bonito. Mas hoje as pessoas veem a facilidade, entre milhões de aspas, que é você produzir alguma coisa para a internet, e às vezes as pessoas lidam com uma falta de responsabilidade, parece, com o profissional. Que é tipo assim, eu consigo fazer no Canva, não vai ficar bom, mas eu consigo fazer alguma coisinha ali pra ter alguma coisa pra postar. Mas não é postar por postar. Aquela é sua imagem profissional, aquilo que você tá fazendo, isso é importante pra você se colocar, pra você se posicionar. Essa é a visão que o seu cliente tá tendo de você. Qual é o cuidado que você tá tendo com essa imagem? Mas as pessoas não fazem essa ligação de tipo... antes eu investia, por exemplo, a fachada do seu prédio. É a fachada do seu prédio. A pessoa vai chegar lá e vai ter um letreiro caído, porque, não, fui eu que fiz, mas eu não sou muito bom com a furadeira. Mas é de novo o lance da imagem e da identidade. Ele se inverte também,
né? Às vezes Isso você mesmo. vai e deu uma palestra. Você foi convidado para ser palestrante em algum lugar. Pô, você deu um show na palestra, realmente mostrou que é autoridade no assunto, que é referência. As pessoas pedem a tua rede social depois. Aí ela entra na tua rede social, aí fala, uai, mas peraí, não parece que não era essa pessoa que estava dando palestra. Não, as duas verdades acontecem, Acontece. né? Ou quando você vê, Uma- eu achei o cara na rede Aham. social. Aí abriu a boca perto de mim e falou, não, Uai, peraí. aquele da rede social morreu. Nasceu o outro. Então, Sim. é a mesma pessoa, gente. É uma pessoa só, né? É. Não tem como a gente fazer essa divisão. Tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Tem. O desafio é Tem. grande. Mas, nosso Vamos- tempo aqui tá fechando. Vamos encerrando? Vamos E fazer aí? um último momento biscoito Momento aqui. biscoito agora. Pensem, né? os segundos finais, os dois, pra gente encerrar com chave de ouro, aquela mensagem bonita que vai fazer o vídeo viralizar nas olha nossas redes sociais. Sua mensagem final, né? O seu recado. Liguejar. O seu liguejar, o seu recado, nos segundos finais, o que você tem para falar para poder a gente depois disponibilizar, né, esse material para não só ficar nas plataformas aqui pessoais, mas em algum momento alguém compartilhar isso porque vai fazer sentido para alguém. Isso, Então, aspado com o seu nome. aspado olha com o que seu lindo. nome, porque eu acho que aquele meu amigo profissional daquele setor, daquele segmento precisa conversar com a Vanusa, precisa conversar com o Bruno. Segundos finais, qual que é a mensagem, Bruno? Olha, eu acho que fica exatamente essa mensagem que a gente estava falando agora, que é tenha o cuidado profissional com aquilo que deve ser profissional. É tipo assim, se você está fazendo alguma coisa profissional, aquilo que é importante, aquilo que é para o seu serviço, pegue pessoas especializadas, pessoas com experiência, porque é isso que vai te fazer economizar no médio prazo. Agora pode ser que você fala, não, mas o meu primo do Corel vai resolver para mim. Mas quantos clientes isso vai te custar que vão chegar e vão olhar e vão falar, não, esse não é o cara que eu vi na palestra. Uhum. O que isso vai te custar? Coloca isso na planilha, coloca isso no lápis e daí depois você vê o que vale a pena. Exato. Eu vou parafrasear aqui o Henry Ford. Legal. Deixar de investir em redes sociais é como para poupar dinheiro, né? É a mesma coisa que você desligar o relógio para parar o tempo. Não funciona, né? Então, assim, não adianta você não está poupando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Mas claro que isso tem que ser feito com cautela, com muito planejamento, de forma diferenciada e para atender a sua necessidade. Porque se não for feito para você, não vai funcionar. Tá falado. Muito bom. É isso, né? Bom receber, Poxa, né? Esse povo. Bom demais. Bom. A gente sempre tem o que aprender, o que ensinar, Com certeza. né? E aí a Red PES é para isso, né? Encerramos. Muito bom. Foi muito bom conhecer um pouco mais das marcas de vocês. Se você também ficou com vontade aí de vir aqui falar com a gente, apresentar a sua marca, o seu negócio, desafios, do porquê que é importante te contratar, entre em contato conosco, tá? O Arredcast está aberto aqui para isso, para a gente falar de empreendedorismo, para a gente falar de inovação. Até a próxima! Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada pela oportunidade, gente.